O livre-arbítrio em Romanos 13. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens em resposta à TV Caminho Livre, que é um ministério lá do Paulo César, do Elias e de várias outras pessoas, né? Que abandonaram o adventismo do sétimo dia para se tornarem calvinistas, com a pretensão, né, de terem encontrado um entendimento melhor e verdadeiro em comparação com um entendimento pior e mentiroso lá da seita adventista, no que tange a essas discussões clássicas, né, entre calvinistas e arminianos. E nesse momento da série, a gente está analisando um pouco das questões de depravação total, especialmente à luz da ideia do livre-arbítrio, levando em conta, né, as ideias do Paulo César, que é o maior porta-voz e líder da TV Caminho Livre, de que a doutrina do livre-arbítrio é uma heresia demoníaca, e um engano, e um equívoco, e etc, etc, etc. E a gente está respondendo nesse momento da série ao algo destas questões, aproveitando para fazer uma leitura completa da carta aos Romanos. Então, esse é o 13º vídeo sobre o livre-arbítrio em Romanos, lendo capítulo a capítulo e demonstrando estas questões tal qual o texto bíblico nos apresenta, né? Então a gente vai fazer ainda do capítulo 13, 14, 15 e 16, e aí vamos poder avançar na nossa série para analisar também outras questões, né? E doutrinas como expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos, e depois, na continuação da nossa série, a gente vai falar sobre os desafios que o Paulo César me fez pessoalmente em relação à doutrina adventista do juízo investigativo, e então eu vou comentar algumas questões sobre as reações do Paulo César ao meu livro a respeito de João capítulo 6, que se chama O Maior Discurso Calvinista de Cristo. E aí a gente vai ter terminado a nossa série em relação à TV Caminho Livre, carinhosamente conhecida aqui no canal também como TV Caminho Predestinado. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos fazer como de costume. Eu vou ler Romanos 13 por completo para vocês. É um capítulo curtinho, 14 versos, e depois volto comentando cada um dos versos, tá bom? Então, Paulo escreve assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia,
não em orgias e bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Bom, texto, como sempre, extraordinário de Paulo, polêmico, complexo nas suas implicações, tanto na discussão social, política, econômica, em relação a governos e tudo mais, quanto em relação às questões humanas mesmo, né, de amor ao próximo, de fazer o bem e não o mal, e aí milhares de questões que a gente vai tocar aqui unicamente superficialmente, identificando um pouco das discussões a respeito de depravação total e livre-arbítrio, com foco um pouco mais detido nas questões, né, referentes ao livre-arbítrio, uma vez é aí que reside a polêmica calvinista, né, ou de alguns calvinistas. Não, o homem é totalmente depravado. Então, por isso, você tem aqui uma situação onde as pessoas têm que ser punidas caso elas façam o mal, e você tem que esperar que elas façam o mal por causa da depravação total. E por isso, né, Deus deu essa autoridade às autoridades para punir o mal, discussões assim sobre pena de morte, tem um monte de discussões interessantes aqui nessa questão como um todo, porque a verdade é a depravação total, e não tem livre-arbítrio, né? O homem não pode existir numa situação, numa condição diferente desta que aqui está posta, de forma decretada por Deus, predestinada por Deus e tal, e aí faz-se toda a polêmica em favor aí, né, da depravação total, e que isso então elimina o livre-arbítrio, e livre-arbítrio é um conceito absurdo e herético e tudo mais. Beleza. Bom, quando a gente lê o texto, entretanto, o que a gente encontra em Romanos 13 é o oposto da argumentação calvinista. Veja, por exemplo, olha o verso 2. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Veja como que Paulo raciocina. Ele raciocina da seguinte forma. Existe uma ordem que Deus imprimiu na realidade e que representa o seu desejo. Então, por exemplo, mesmo num contexto de queda, Deus ordena, né, a hierarquia da autoridade, tanto no contexto da família quanto da sociedade, para, de alguma maneira, possibilitar, né, alguma espécie de organização humana para mútua cooperação, para que as pessoas, enfim, produzam, subsistam, se apoiem, se ajudem, e as coisas acontecem, né, no âmbito social e tudo mais. Então, dentro do nível ideal, você entende que Deus, ele quer o bem, ele não quer o mal, certo? E essa ordem que Deus estabeleceu, ela visa o bem e não o mal. Todavia, o que o texto nos diz? Que existem pessoas que se opõem a esta ordem ou às autoridades, resistindo à ordenação divina, e aí eles trazem sobre si mesmos a condenação. Então, basicamente, o que aqui está sendo dito não é que Deus ele exerce a sua soberania de tal forma que é impossível resistir às ordens de Deus, os conselhos de Deus, os desígnios da predestinação, da eleição, dos decretos e sei lá do que, né? Tipo quando o calvinista usa Jó 42, verso 2, para tentar inferir ali, né, nas palavras de Jó, todas essas bobagens que os calvinistas acreditam, né? Então, estou abrindo a minha Bíblia aqui, Jó 42. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O calvinista ele argumenta que os planos de Deus não podem ser frustrados. Esses planos seriam esses decretos, esses desígnios, essas ordens, que tem que ver todo com o bojo, né, da predestinação, da eleição, da soberania de Deus sobre a realidade. Mas o que Paulo argumenta é na direção oposta. Deus tem uma ordem e tem pessoas resistindo a esta ordem, resistindo a estes decretos, a estas opiniões, a este desejo de Deus de que as coisas fossem melhores do que são, né? E ao fazerem isso, elas estão pecando e elas vão trazer condenação sobre elas mesmas. Não é que elas serão condenadas num esquema de eleição incondicional que Deus, baseado em nada, salva uns e condena outros. Não.
São as pessoas que trazem sobre si mesmas a condenação. Isso é a imagem absolutamente nítida e clara de livre-arbítrio, do oposto da visão calvinista, tá bom? E a gente vê da mesma maneira Paulo argumentando consistentemente nessa direção o capítulo todo. Por exemplo, você quer não temer a autoridade? Faz o bem e não faça o mal. O que Paulo está dizendo? Ou você que está lendo Romanos, você pode fazer o bem ou o mal. Se você quiser não ter medo da autoridade, da polícia, sei lá, dos magistrados, da justiça, sei lá de quem, você faça o bem. Você escolha o bem. Porque se você escolher o mal, você vai poder temer a polícia e uma hora vai poder te prender e te jogar na cadeia. Então, basicamente é isso. Essa é uma afirmação de livre-arbítrio. Você pode fazer o bem ou o mal, e inclusive Paulo exortando a pessoa a escolher o bem, porque ele sabe que ela pode escolher o mal. Tanto que no verso 2 tem pessoas aqui escolhendo o mal. Quem são? Aqueles que se opõem à autoridade, resistindo à ordenação divina. É absolutamente simples o que Paulo está dizendo em termos de livre-arbítrio. Se alguém acha que Romanos é uma carta contrária ao livre-arbítrio, é uma piada. Vocês têm que entender isso, assim, acho que eu devo ter falado isso pela milésima vez já nesse período da série, né? Então é isso. E aí o que mais, né? O que ele diz ainda? Que por causa disso, né? Por causa que Deus ele instituiu a autoridade, a gente precisa fazer o que é devido fazer. Isso é uma discussão polêmica, né? Sobre pagamento de tributos, impostos, honra. Paulo vivia sob um império romano absolutamente corrupto, né? E é muito engraçado como que se tenta fazer aplicações políticas desse tipo de coisa, né? Tipo, a gente não pode falar mal do Bolsonaro, porque ele é uma autoridade instituída por Deus, igual o Lula foi alguns anos atrás e talvez volte a ser daqui a pouquinho, né? Legal que esse pessoal que fala isso aí sobre o governo Bolsonaro agora, vamos ver se eles vão não resistir à autoridade se o Lula for eleito daqui a pouco, né? Ou se eles vão dizer que temos que nos opor ao governo do Lula, né? Porque é um bandido, que eu inclusive concordo. Mas essa é uma discussão pesada, né? Seja como for, mesmo nesta discussão, o livre-arbítrio está em perspectiva. Por quê? Porque existe uma ordem divina em relação a autoridades e a gente pode ou não se rebelar em relação a elas. Já está dito de antemão que se a gente se rebelar, a gente vai trazer condenação sobre nós mesmos, a gente deve cumprir as nossas obrigações em relação a essas questões, ainda que também um pequeno alerta seja necessário aqui. Isso não quer dizer que a gente deva aceitar passivamente o mal e os pecados dos governantes, tá? Isso também é uma coisa importante de se dizer. Mas a gente não vai entrar nessa discussão nesse momento, porque não é o foco da série, mas podemos falar muito sobre isso em outros contextos, tá bom? Mas é um texto desafiador, esse texto de Paulo aqui. Fica a dica para quem quiser estudar um pouquinho mais. Aí do verso 8 em diante, ele usa essa ideia assim que a gente, né, tem que pagar tributo, pagar imposto, honra quem merece honra, respeito a quem respeito, né, quem a gente deve respeito. E ele diz assim, que a gente não deve ficar devendo nada para ninguém, a não ser o amor com o qual a gente ama uns aos outros. Aí ele elenca vários dos 10 mandamentos. Não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar. 4 dos 10 mandamentos. E ele fala assim, se tem qualquer outro mandamento que ele não citou aqui, né, inclusive falta 6 pelo menos dos 10 mandamentos a serem citados, inclusive não ter outro Deus, não adorar imagens de escultura, guardar o sábado, não tomar o nome de Deus em vão, honrar pai e mãe, que são mandamentos aí que ele não citou aqui especificamente. Tudo isso, né, os 10 mandamentos, se resumem no amor ao próximo. E aí ele termina no verso 11, no verso 10, esse argumento, dizendo que o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aqui está mais uma vez o livre-arbítrio absolutamente presente em Romanos capítulo 13. Vamos lá. Primeiro de tudo, que quando Paulo diz dos 10 mandamentos como expressão do amor ao próximo, e ele fala no verso 10 que você pode cumprir a lei amando o próximo, ou fazer o mal, no sentido, né, de, se você fizer o mal, você não está cumprindo a lei. Então você tem 2 caminhos para seguir, ou você ama o próximo, ou você faz o mal contra o próximo, certo? Ou seja, o livre-arbítrio está absolutamente intacto na carta aos Romanos. E não sendo desta forma,
todo adultério, ou todo assassinato, ou todo furto, ou toda cobiça, ou toda transgressão, não viriam da liberdade da escolha humana. Inclusive, nesse caso, você retiraria toda a culpa desses pretensos pecados de sobre os seus cometedores. Se o adúltero era obrigado a adulterar, porque tem um decreto, tem uma predestinação, tem alguma força acima dele mesmo, né, que lhe obriga a adulterar, porque não é uma escolha livre do livre-arbítrio dele, então ele não é culpado de ser adúltero, mentiroso ou ladrão, caso ele venha a praticar pecados nessas direções. Então, quando Paulo coloca as coisas como ele coloca, é fazer o mal ou fazer o bem, guardar a lei amando o próximo ou transgredir a lei fazendo mal contra o próximo. Está aí aberto, escancarado os dois caminhos que você pode seguir. Por quê? Porque você tem livre arbítrio, segundo Romanos capítulo 13, né? De outra maneira, é um absoluto teatro, uma absoluta piada. O cara vir dizer, você tem que fazer isso ou não tem que fazer aquilo. E no final ele diria, mas você não tem liberdade nenhuma para escolher isso ou aquilo, e se Deus te predestinou a isso ou aquilo, é isso que você vai fazer, não porque você pode escolher, mas porque Deus é que decidiu lá na eternidade passada o que todo mundo iria fazer ou não fazer. Se tornaria uma absoluta piada, né? Como o calvinismo é uma absoluta piada. E aí, por final, ele fala, né, para aquelas pessoas que já têm noção, né, do tempo importante que estamos vivendo desde a morte e ressurreição de Cristo, como que isso muda o mundo, como que isso traz o reino de Deus numa perspectiva do já e ainda não, e aí Jesus voltará. Então, quem tem essa consciência precisa despertar, porque a salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O verso 11 também, ele é muito importante nessa discussão. Porque Paulo não coloca a gênese ou o ponto fundamental no passado da experiência da salvação na eleição pré-temporal na eternidade passada, mas quando as pessoas creram. Então, quando acontece a salvação? Quando a pessoa crê, não quando ela é eleita, predestinada na eternidade passada, segundo conselhos insondáveis de uma divindade totalmente caprichosa e hipócrita como o Deus calvinista. Então, quando Paulo diz que a salvação está agora mais perto do que quando no princípio a gente creu, ele coloca a salvação dentro de uma experiência da fé humana, né, do crer humano. E agora esse crer humano gera no ser humano a salvação. Naturalmente, isso é fruto da graça de Deus, né? Porque a Bíblia diz, salvos pela graça mediante a fé. Então, a fé é instrumento desta graça para a salvação, mas sem a fé não há salvação. Se a salvação é pela graça mediante a fé, sem fé não tem salvação pela graça, certo? Então, a fé humana, ela é absolutamente imprescindível. Inclusive, por isso, Paulo está pregando o evangelho aqui aos romanos através da sua carta. E aí ele avisa, né? Porque a noite, né? O período das trevas, do mal, da morte, do pecado, já está avançado, mas o dia de Cristo vem chegando. Então a gente deve abandonar as obras das trevas e andar como em plena luz. Então, quem anda na luz não vai andar em orgia, bebedice, deturpação, falar bobagem, fazer bobagem, dissolução, contenda, ciúmes, briga, estresse e etc. E tal. Vai andar em amor, em bondade, em graça, em pregação da palavra de Deus, em exortação na direção do bem, em confronto ao mal e na defesa do bem, né? Basicamente é isso. E a gente deve se revestir do Senhor Jesus e não dispor para a carne em relação às suas concupiscências. Mais uma vez, Romanos 13 termina com a perspectiva do livre-arbítrio, é se revestir de Jesus ou andar nas concupiscências da carne. E naturalmente ele recomenda fazer a primeira coisa, se revestir de Jesus, e a segunda, deixa para lá. Então, quem acha que Romanos é uma carta contra o livre-arbítrio, cara, é simplesmente uma piada, beleza? É isso, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.